Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rocha e sou professor de Direito Constitucional. E hoje nós vamos voltar a falar sobre a questão do MEC, né? As denúncias que têm permeado o noticiário brasileiro, a mídia brasileira, sobre a questão de desvios de conduta, né? Desvios ali que não condizem com o nosso sistema jurídico. E fazer uma análise justamente dessa situação, né, em relação à narrativa oficial, né, o que diz o governo federal e o que tem demonstrado ali a mídia brasileira. Vamos lá. A mídia brasileira, exercendo o seu papel ali de informação, ela tem trazido à luz, né, dos seus espectadores fatos que dizem que está havendo ali, né, uma instrumentalização internamente no órgão, né, no MEC, que denota que há sim um desvio, né, seja de recursos, um desvio de comportamento daqueles que deveriam preservar pela coisa pública. Em contrapartida, o governo federal tem dito nesses últimos 3 anos e meio, quase, né, que não há corrupção no seu governo. Acontece que para o governo federal, né, nesse momento em que o presidente Jair Messias Bolsonaro está tentando a reeleição, isso não é bom. Toda aquela narrativa, né, do governo federal de que no seu governo não tem corrupção há 3 anos, ela cai por terra, ela é pulverizada com todos os fatos trazidos pela mídia, né, à tona, né, à luz do conhecimento dos seus telespectadores, do povo brasileiro. É fato, né, que aquilo que os bolsonaristas, né, os chamados bolsonaristas, têm minimizado ou mesmo omitido de comentar nas suas redes sociais, nada mais é do que um atestado de que algo não está cheirando bem. Não estou dizendo aqui efetivamente que a corrupção é generalizada, eu não estou dizendo aqui que esse ou aquele agente estatal ou, né, quem está atravessando, como é o caso dos pastores lá no MEC, está desviando efetivamente, eu não tenho como comprovar isso. A minha função aqui é só fazer análise. E aí, o que é que acontece? Ao dizer, né, a seu eleitorado de que no seu governo não há corrupção e os fatos demonstram algo diferente, né, cai por terra a narrativa do presidente Bolsonaro de que o governo dele é um governo probo. Ô, Josias, é caso de corrupção? Como é que a gente definiria esse tipo de denúncia? Sem nenhuma dúvida, nós estamos diante de um caso clássico de corrupção. Nós temos aqui improbidade administrativa, tráfico de influência, tudo o que compõe um quadro de improbidade. Essa gravação em que o ministro Milton Ribeiro diz condicionar a liberação de verbas do Ministério da Educação para prefeituras a um lobby de pastores por ordem do Bolsonaro, adicionou uma dose de disfarçatez a um escândalo que está clamando por investigação desde a semana passada. Além do áudio do ministro, que foi divulgado pela Folha, tem a notícia do Estadão que revela a existência de um milagre no MEC. Os pedidos de recursos que costumavam se arrastar indefinidamente no tempo passaram a ser liberados na velocidade da luz, nesses casos que são abençoados pelos pastores que receberam do Bolsonaro a autorização divina para abrir os cofres. A notícia de que esses pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, que não têm nenhum vínculo formal com o governo, passaram a controlar a agenda e a caneta do também pastor Milton Ribeiro, essa notícia lateja no noticiário desde a semana passada. Quer dizer, num país convencional, a Procuradoria-Geral da República já teria dado algum sinal de vida. Mas o principal problema ético-político do Brasil, do Bolsonaro, é que o cidadão que está em dia com as suas obrigações tributárias, ele é incapaz de reconhecer a honestidade de propósitos do Augusto Aras.
e o procurador-geral é incapaz de demonstrá-la. Na gestão do Aras, o MEC vem servindo como álibi para que a Procuradoria-Geral simule isenção. Omissos em todos os casos em que o Bolsonaro e essa sua trupe iluminada afrontam a lei, sempre que o Bolsonaro e a sua trupe afrontam a lei, o Aras e a sua equipe se omitem. Mas eles processaram o ex-ministro Abraham Weintraub por racismo contra a China e processaram o próprio Milton Ribeiro por homofobia, porque o ministro Pastor disse, acho que a Marilis lembrou isso, numa entrevista, ele disse que homossexual decorre de uma anomalia de famílias desajustadas. Com 6 meses de atraso, a Procuradoria moveu um processo por esta atrocidade verbal do ministro. No mais, o Augusto Aras se dedica a fornecer impunidade ao Bolsonaro e aos seus mais chegados. Ele faz isso fechando os olhos para evidências, recorrendo a recursos protelatórios e abrindo investigações preliminares cenográficas que terminam sempre na gaveta. Protegido por um procurador que não procura, o Bolsonaro vai ter que perder o cargo para que as provas que ele produz contra si mesmo sejam convertidas em ações penais. O eleitor brasileiro talvez acabe se convencendo de que a melhor hora para se eleger um bom presidente é 3 anos e 3 meses atrás. E a segunda melhor hora para eleger um presidente que não seja tão ruinoso é outubro de 2022. Quem sabe se o Brasil se livra do Bolsonaro, o procurador, se não for Augusto Aras, o próximo, se convença de que é preciso levar este descalabro aos tribunais. As pessoas podem me questionar, tá, professor, mas em outros governos também houve corrupção, né? E até pior do que a que está acontecendo no governo do presidente. Acontece que a gente não tem que passar pano para a corrupção, nem no passado e nem no presente. Volto a afirmar, né, que nós brasileiros, ou pelo menos uma parte de nós brasileiros, tem, né, um vício muito ruim para a política, que é amar político e odiar a política. Fazer política é fazer crítica, é fazer cobranças. E isso cabe a todos nós, indistintamente, e aos órgãos de controle. Acontece que para provar, né, que não há corrupção, só tem 2 formas da gente fazer isso. Ou não se investiga, né, e aí não há uma cobrança pela investigação quando há denúncias, então a gente nunca vai saber efetivamente se houve ou não a corrupção. Primeiro porque a gente não exerce nossa cidadania e não cobra dos agentes estatais a prestação de contas. Então essa é uma forma de provar que não tem ali corrupção, né? Não há investigação, a Procuradoria-Geral da República, né, se omite no seu dever institucional de proteção do sistema, né, de cobrar ali do governo federal, do presidente da República, a instalação de ações, né, que pudessem comprovar efetivamente que não há corrupção, né? A Controladoria Geral da União também não faz o seu trabalho. O Congresso Nacional, né, por conta do apoio ao presidente, também tem silenciado em relação a essas cobranças, né? Vide aí a questão do MEC, a CPI do MEC, que a oposição não consegue levantar todas as assinaturas. E aí as pessoas podem dizer, não vai levantar porque vai fazer palanque político dessas informações. Gente, é óbvio que vai haver palanque, né? É óbvio que se vai utilizar essa questão para a exploração política. Imagine que, como a nossa democracia é representativa, as pessoas se colocam diante do escrutínio popular, né, da escolha, né, da decisão popular, é importante que a população, os cidadãos, conheçam em quem efetivamente está votando. Então, a CPI não anda, né? O governo federal tem colocado sigilo sobre informações
que não são de interesse nacional, mas de interesse do próprio presidente da República, e isso vem causando ali um impedimento para a investigação. Então, os órgãos de controle não fiscalizam, né? Até agora, o órgão de controle que tem atuado é o Tribunal de Contas da União, mas o Tribunal de Contas da União ele não consegue agir, né, no mesmo momento que os atos estão acontecendo. Isso seria o ideal, mas não há como fazer isso, né? Então, essa é uma possibilidade. Não tem corrupção porque justamente não se investiga, como ficou conhecido ali no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? O Procurador-Geral da República ficou conhecido, né, o Geraldo Brindeiro, como engavetador-geral da República, porque nada era investigado no governo de Fernando Henrique Cardoso. E aí a ala direitista pode dizer assim, tá, professor, mas no governo do Lula, né, e aí há uma questão muito ideológica em relação ao Lula, né, se investigou muito no governo Lula, se instrumentalizou a Polícia Federal para a investigação, deu-se independência à Polícia Federal e todos os órgãos de controle atuavam, né? Se havia ali uma questão política de proteção ao presidente da República, se configura com o que está acontecendo hoje, né? Você tentar proteger o presidente da República e ele mesmo vem a público e diz, olha, no meu governo não tem corrupção. Mas é bom registrar que o presidente da República já não governa. Eu sei que para muitos aqui vai haver a crítica, vai dizer, porque o professor é de direita, é de esquerda, é de centro, eu só faço análise política. E a análise política que se faz é que o governo federal entregou seu governo, né, a gestão, a administração do seu governo, ao Centrão. Vide ali a entrega da Casa Civil, que é quem coordena toda a política do governo federal, está na mão do Centrão, né? O orçamento público está na mão do Centrão. A questão das emendas do relator, né? Então o Centrão é quem tem hoje o controle do orçamento e é o Centrão, através do Ciro Nogueira, que tem ali a coordenação política do governo federal. Então essa é uma forma de não investigar e logo não teria corrupção por conta da não investigação, né? Desses impedimentos ali que a Procuradoria-Geral da República não investiga, a Controladoria-Geral da República não investiga, o Congresso Nacional não investiga e o governo federal ainda vai lá e coloca 100 anos de sigilo, quando o artigo 37 da Constituição Federal prega pela transparência ali, né, pela publicidade dos atos administrativos. Então essa é uma modalidade. A segunda modalidade é mais simples, né? Se há denúncia, você instaura ali os mecanismos de investigação, promove a ampla defesa e o contraditório. Professor, mas vai haver carnavalização dessas informações, vai haver ali a exploração política. Ok, dê à população, ao cidadão, o direito, né, de fazer seu próprio julgamento, mas dentro de critérios objetivos, né, da ampla defesa e do contraditório. Então, se há denúncias, gente, se instaurem ali os mecanismos de investigação. Se, porventura, lá no final, né, houver o reconhecimento de culpa do agente estatal, esse agente estatal pode ser responsabilizado, né? Então, vai ser responsabilizado dentro de critérios objetivos dispostos na lei. Mas pode oportunizar também, né, ao agente estatal provar que ele, né, é inocente, que ele é probo. Então, toda a carnavalização política, toda a exploração política dessas informações, então, estariam ali, cairiam por terra, né, quando ele conseguisse comprovar que ele é um agente estatal probo, correto, que segue ali as determinações legais. E eu estou falando de agente estatal, pessoal, desde o presidente da República, né, que é o chefe da administração pública federal, até o agente estatal, né, mais na ponta, aquele agente estatal administrativo, mais na ponta, né, dentro dessa estrutura da administração pública, seja ela federal, estadual
municipal ou mesmo do Distrito Federal. Então, só relembrando, existem duas formas de você dizer que não há corrupção no governo federal. A primeira é o que está acontecendo, o governo federal tem omitido essas informações, não tem investigado, né? Os órgãos de controle, como a Procuradoria-Geral da República, não tem investigado, a Controladoria Geral da República não tem investigado, o Congresso Nacional não tem exercido o seu papel de controle externo da administração pública, ou, né, se instauram os mecanismos de fiscalização e controle, né, oportuniza ali ao agente estatal a ampla defesa e contraditório, e ele consegue provar realmente que não há corrupção. Então, enquanto a gente não tiver isso muito bem definido, né, tanto para a população quanto para o próprio governo, e aí eu estou falando especificamente, né, das questões do MEC, né, mas isso pode acontecer e isso deveria acontecer, esses procedimentos, em qualquer nível de governo, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí na compreensão do tema. O tema, como eu já disse em vídeos anteriores, ele vai voltar à tona, né? Então, os indícios de corrupção no governo federal são muito fortes. A gente não pode silenciar, mesmo a ala bolsonarista que apoia o presidente da República, não pode se calar diante desses prováveis esquemas de corrupção, porque quem, né, silencia nos prováveis esquemas de corrupção também pode ser cúmplice ali de desvios de recursos, de desvios de conduta que vão prejudicar, né, na última instância, a todos nós brasileiros, tá bom? Agradeço pela participação, agradeço pelo apoio aqui no canal, né? Muitas pessoas conhecidas têm sim feito a inscrição no meu canal, mas peço que vocês curtam, compartilhem com os amigos, né? Faça chegar esses vídeos ao maior número possível de pessoas para ajudar no meu trabalho, tá bom? Agradeço aí pela oportunidade, um grande abraço e até a próxima.